Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Filho, eu sou fundador da Escola de Inovação e hoje a gente inicia uma série de bate-papos sobre inovação e hoje está com a gente o Fábio Chioca, meu amigo de infância e um grande profissional da área de agilidade. Então, para startar esse nosso bate-papo, Fábio, obrigado por estar com a gente hoje para falar sobre agilidade, que é um tema que eu sei que tu manja demais. Eu queria inicialmente que tu te apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da tua formação acadêmica, da tua formação dentro desse tema agilidade e também da tua experiência com essa temática. Maravilha, muito obrigado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todo mundo. Vamos lá, eu sou formado pela PUC, né, em Tecnologia da Informação. O meu primeiro curso que eu entrei na faculdade foi análise de sistemas, né. Depois, por mudanças, né, de currículo, eu migrei para o curso de Tecnologia da Informação. Me formei na PUC em 2010, mas eu entrei em 2004, né, que foi no curso de análise. Após isso, eu fiz pós-graduação em desenvolvimento de software, né, aplicado a metodologias ágeis, né, pela Uniriter. E desde então, né, desde que eu entrei nesse mercado, né, desde que comecei a estudar tecnologia mais seriamente na faculdade, eu venho já conhecendo um pouco mais de metodologias ágeis, né, de frameworks ágeis, porque isso vem desde lá da década, né, de 60 lá, modelo Toyota de produção, enfim, lá que começou, e agora ali em meados dos anos 2000 que começou a ter esse boom, né, crescimento até os dias de hoje, né. Aproveitando isso, né, aproveitando já esse embalo, daí a gente faz algumas certificações, né, PSM, certificação de Lean, né, para fazer as inceptions, para construir um bom MVP, para ter um bom produto inicial, né, também certificações como formas de comunicação, né, a famosa comunicação não violenta, que é muito importante, a forma que a gente se expressa e trabalha com as pessoas, né, tem essa parte da comunicação também. Legal. E tu trabalha bastante com o tema agilidade, né, Fábio? Se tu puder falar um pouquinho sobre a tua experiência, que eu sei que não é de agora, né? Tu já trabalha há bastante tempo com esse tema, utilizando métodos ágeis de forma geral nos projetos que tu toca, né? Isso, exatamente. O meu primeiro contato, né, mais forte assim com agilidade no âmbito de trabalho foi em 2011, quando eu era responsável pelo setor de TI de uma empresa alocada aqui em Porto Alegre e a gente tinha nosso P&D alocado em São Paulo, né? Aí foi o primeiro contato que eu digo isso, porque a gente já começava a ter um primeiro impasse, né? Qual que é o primeiro impasse? É a dificuldade de comunicação, né? Minha agilidade vem para otimizar muito isso, que é a parte da comunicação. Como a gente fazia, como o centro de desenvolvimento, né, no nosso P&D era em São Paulo, eu ficava alocado aqui, a gente tinha que ter estratégias, né, ter formas, como a gente ia desenvolver o nosso trabalho, né? Porque a gente era toda uma equipe, apesar de estar alocado geograficamente em locais diferentes, a gente tinha que ter a nossa forma de trabalhar e construir o nosso produto, né? Aí foi o meu primeiro contato, né, com agilidade, onde a gente não atuava em cima de que a gente chama apagar incêndio, né? Que a gente atuava planejando as coisas, planejando as entregas e pequenos pacotes, né? Não, na época a gente não tinha, né? Ou a gente não trabalhava com uma coisa assim, a gente trabalha com Kanban, a gente trabalha com Scrum, né? A gente pegava que para nós fazia sentido, né? Dessa metodologia, desse framework, e adaptava para o nosso estilo de trabalho, né? Mas ali foi um começo onde a gente, né, começou a usar isso. Por quê? Porque a gente não tinha um gerente de projetos, né? A gente tinha uma pessoa que fazia parte de negócio, uma pessoa que fazia parte de análise de sistemas, no caso eu alocado aqui, e o nosso centro de desenvolvimento P&D, né? A gente tinha alguns papéis assim, então foi aí que começou, em 2011. Legal, achei muito bacana tu ter falado de como os métodos ágeis facilitam a comunicação, né? Eu acho que eles têm um apelo visual importante que está conectado, né, com outras áreas, como o design, por exemplo, que é uma área que vem crescendo bastante e é uma grande aliada da inovação, da agilidade, né? Mas Isso.
Em linhas gerais, assim, vou te pedir para explicar um pouquinho o que é agilidade num contexto de negócio, para quem é leigo, para quem está começando a pensar um pouquinho sobre isso. Sim, vamos lá. Qual que é a ideia, né, da agilidade que é tão falada hoje em dia? O valor central da agilidade, né, é a gente pensar, né, no que vai gerar mais valor para entregar. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem que focar, né, ter nosso foco, ter nossa atenção no que está gerando valor, né, ou no que vai gerar esse valor. E para isso a gente tem N técnicas e N formas de chegar a este ponto. Tá? No contexto do negócio, né, como a gente faz isso, né, como a gente tenta buscar fazer isso. Tem um livro do Jeff Sutherland, que ele, quando ele entrou, né, quando surgiu, entre aspas, o Scrum, ele trouxe que ele implementou no FBI, né, que foi o que ele fazia. Ele estava o projeto, né, do FBI nos Estados Unidos estava todo atrasado e ele falou, tá, eu tenho uma forma de fazer isso, né? Para fazer isso eu vou precisar ter as pessoas certas, né, e dar autonomia para essas pessoas, né? Dar autonomia, o que significa que as pessoas podem falar umas com as outras, não precisa ter um intermediário, né? Esse nível de gestão, preciso falar com o gestor, eu posso contratar a pessoa que está no outro lado para resolver o meu problema, tá? E o que acontece com a agilidade? A agilidade vem muito disso, né? Da gente ter os times auto-organizáveis. Auto-organizáveis significa que as pessoas têm que ter autonomia para elas poderem falar com quem elas precisam, para elas sugerirem coisas, né? Coisas novas, e também para elas tomarem as decisões. Tá? Aí o principal de tudo é ter as pessoas, né, com N skills diferentes para tu desenvolver aquilo que tu precisa. Tá? O que significa? A gente não precisa ter alguém específico, né, que sabe de tudo, tipo um desenvolvedor full stack, que ele vai fazer o front até o back, né? Tu pode ter um desenvolvedor onde ele entenda bem do back-end e talvez ele entenda também do teu front-end, onde tu consiga completar com outra pessoa, né? E outra pessoa talvez não precisa ser necessariamente desenvolvedor, pode ser alguém que já tenha trabalhado, que ajude a fazer aquele desenvolvimento, né? Para tu chegar na tua concepção final do que tu está desejando, né, fazer. Então, quando seja um negócio que é a gente buscar o que vai agregar mais valor. Tá, esse é o primeiro ponto, tem que ter esse pensamento, né, de pensar em agregar valor. Após isso, que tu tem teu entendimento que tu vai agregar esse valor, tem que fazer o quê? Tem que otimizar o teu tempo de validação. Né? Tu tem uma hipótese, e essa hipótese vai te gerar uma validação, só que para ela tem que diminuir o tempo dela de validar. Então é aí que entra a agilidade, a gente fazer minimizar esse tempo, porque tu pega um modelo tradicional, né, em cascata, onde primeiro, beleza, eu tive uma ideia. Teve a ideia, aí tu faz análise técnica, análise da demanda, tu escreve todos os requisitos, aí tu vai para a parte onde o desenvolvedor desenvolve tudo, o desenvolvedor desenvolveu tudo, aí tu fez a entrega, aí vai alguém testa, aí tem um rebote porque deu algum problema, enfim. Aí você já passou um grande período de tempo e tu ainda não tem o teu produto no mercado testando, né? O produto no mercado é tão tem o usuário final testando, né? O teu produto nasce quando o teu usuário tem ele na mão, né? Então a agilidade vem nisso, a gente precisa diminuir esse tempo, tá? Como a gente faz isso? Pensando no valor que tu quer gerar. Qual o principal valor que eu quero gerar? Né? A partir que tu tem essa ideia, tu traça N planos, né? E tenta diminuir este período de tempo. Tá? Da validação. Por isso eu digo que tem que ser pessoas que têm autonomia para correr atrás, né? Para poder falar o que elas precisam e tomar as decisões necessárias. Também pessoas com N habilidades diferentes. Né? Tem que ser um time misto, assim, composto, onde essas pessoas consigam ter essas ideias, né? Para diminuir esse tempo. Legal, acho que pelo que tu está comentando, agilidade e inovação tem muita afinidade, né? Porque quando a gente trabalha com projetos de inovação, significa que a gente está empreendendo, buscando fazer algo que a gente ainda não fez e que não existe no mercado. E para fazer isso, obviamente, a gente precisa determinar e buscar testar uma série de hipóteses. Então, acho que vai ao encontro do que tu estava comentando, mas acho que vale a pena explorar um pouquinho mais a tua visão, assim,
de qual que é a ligação entre inovação e agilidade. Beleza, vamos lá. Inovação não significa que tu vai criar algo novo, né? Sempre, algo que não existe. Inovação é tu fazer alguma coisa de uma forma diferente do que tu faz hoje, mas que vai gerar um resultado melhor que tu tem hoje. Uhum. Né? Obviamente ela pode gerar um resultado pior, mas daí tu fez teu teste de validação e tá no processo de agilidade, né? Que é tu fazer o ciclo, né? Basicamente, vamos resumir assim, né, os dois juntos. O que seria agilidade? Tu fazer o PDCA, da base da administração, né? Tu vai planejar, né? Tu vai fazer, tu vai checar e tu vai agir. É fazer o ciclo, né? Só que tu vai fazer esse ciclo em todas as hipóteses que tu conseguiu bolar para ver qual vai te gerar o melhor resultado. Para tu colocar isso quanto antes no mercado para tu ter a tua ideia de validação, né? Por isso eu digo, inovação anda muito com agilidade, né? Que eu falei, tu pode fazer, melhorar o teu serviço, daqui a pouco tu acha uma nova forma de produzir a mesma coisa que tu faz de uma forma mais eficiente ou que tu gaste menos, né? Tu já está inovando e tu já está sendo ágil, né? Por isso é importante ter essa visão que hoje em dia tu diz, tu usa Scrum, tu é ágil, né? Tu usa Kanban, tu é ágil. Depende, né? As formas que tu usa essas coisas. Eu digo que a ideia tu tem que ter a tua ideia central no teu problema, no problema que tu quer resolver, né? A melhor solução que eu acho para ter essa ideia e fazer essa união é tu fazer um mapa mental do teu problema. Tu coloca o teu ponto central, né, realmente numa folha e começa a ver os impactos que ele vai gerar, onde ele vai atingir, né? Isso é uma ideia para tu clarear, tem que ter essa gestão visual, né? Gestão visual vem do Kanban, né? Kanban significa gestão visual, que foi aplicado. Então, tem que ter isso. Por isso eu digo, é importante ter o papel, por isso a gente coloca um monte de post-it por aí, né? Nas paredes, enfim, porque tem que ter essa gestão visual que ela se torna algo palpável, né? Diferente quando tu só fica no pensamento. Legal, acho que esse ponto aí de tu destacar o problema é fundamental, né? O problema precisa ser relevante também, né? Porque tem um monte de problema que não é relevante, que a gente não precisa dedicar tempo ou priorizar para tentar criar e testar uma nova solução, né? É por isso que eu digo que cai nesse ponto do valor, né? Que a gente tem que gerar no fim, né? Legal, só para contribuir, existe um cara chamado Silvio Meira, talvez tu conheça, ele fala bastante sobre tecnologia, mas ele é um cara que fala bastante também sobre inovação e empreendedorismo. E certa vez eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, e ele falou que o empreendedor precisa ser apaixonado não pela solução, mas pelo problema, né? Então, cara, tu precisa ser apaixonado e te apegar ao problema, a solução tu vai testar N e vai tentar encontrar a melhor solução para esse problema que tu tem, né? Mas avançando assim, sem querer te cortar. Eu só queria dizer que, por exemplo, pegando o exemplo do Google, né, que eu acho que das maiores empresas que tem a Google, por ano ela chega a testar mais de 1000 projetos, mais de 1000 funcionalidades, né? E por que eles fazem isso? Porque eles precisam ter a validação final do usuário, né? Claro. Que nem outro dia eu estava usando o Gmail, eu tinha 3 menus. Eu tinha menu lateral, menu embaixo e ainda menu suspenso, entendeu? Cara, é tudo menu, faz a mesma coisa, mas tipo assim, eles estão validando, eles começam a contar onde o usuário está clicando mais, entendeu? Olha a ideia deles, tipo assim, cara, eles estão muito à frente, porque eles estão validando numa coisa que é normal, que é um e-mail, acesso ao teu Gmail ali pelo teu app, 3 menus, e já estão me tendo uma métrica ali, cara, onde é que os usuários estão clicando mais? Né, a partir de onde eles pegam os cliques do usuário, eles dizem, tá bom, então o melhor menu aqui neste ponto, entendeu? Então, ver o pensamento deles, né? Legal. Tu tinha comentado antes sobre Kanban, Scrum, né? Que eu acho que não é o ponto assim da agilidade, não é a metodologia que tu usa, mas um pouco da filosofia que tu empreende ao lidar com projetos, né? Acho que é legal tu falar um pouquinho sobre isso. E eu vou te perguntar já também quais são as metodologias, quais são os frameworks, quais são as ferramentas para poder gerar ou estimular agilidade numa empresa? Maravilha. Vamos lá, então, que nem tu já comentou, né, essa parte da filosofia do mindset é muito importante, né? Por quê? Porque tu não constrói
né, uma equipe, uma liderança, sem ter as pessoas querendo fazer algo dar certo, tá? Este é o primeiro ponto, tem que ter as pessoas engajadas. E eu acho que a agilidade vem muito por isso, por quê? Justamente porque ela sai daquela posição de controle e comando, né? Ou comando e controle, né? Tu oferece liberdade para as pessoas sugerirem, para elas trabalharem da forma que o time, né, achou que vai ser melhor para eles. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, ter essa cabeça, esse pensamento de, beleza, nós temos um time onde se autogerenciam, né, e são capazes de fazer aquilo que está sendo proposto, tá? Um outro ponto, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, que nem tu falou, esse ponto do problema. Né? Necessariamente a gente vai ter o problema, ou enfim, o caso que a gente queira solucionar, né? Não necessariamente sempre seja um problema, pode ser alguma coisa realmente nova. O que a gente tem que fazer, né? Independente se tu usa Kanban, se tu usa Scrum, se tu usa Lean, se tu usa Safe, se tu usa Design Sprint, se tu usa Design Thinking, né? Whatever a metodologia, o framework que tu vai usar. Né? O teu ponto central tem que ser no problema, tá? E forma que tu vai minimizar teu tempo de validação. Né? Quero pegar um gancho e dizer isso porque eu digo isso. Né? Vamos lá. Todo mundo, ou quase todo mundo, grande maioria, se lembra que o Terra, em meados de 2003, lançou uma plataforma de vídeos online, onde a pessoa podia ir lá e ver vídeos online, né? O Terra lançou isso em 2003, onde a pessoa podia clicar e ter um streaming de vídeo, semelhante ao YouTube, né? Por algum motivo não deu certo no Terra. E aí, em 2005, nasceu uma outra empresa, né? Na chamada de YouTube, né? YouTube nasceu em 2005, em 2008 virou um fenômeno mundial. 3 anos depois. E o Terra teve essa ideia antes, né? Por que será que o Terra não deu certo e no YouTube deu certo? Entendeu? Isso é uma coisa interessante, porque tá aí o YouTube até hoje, é um caso de sucesso gigantesco. Foi vendido por 1,6 bilhões, né? Se eu não me engano, pro Facebook. Então, né, dá pra pegar esse exemplo. Tipo assim, os caras fizeram uma coisa inovadora para a época, mas não deu certo, né? Faltou talvez eles validarem um pouco mais e investirem um pouco mais, enquanto o YouTube, que nasceu em 2005, 2008 se tornou esse fenômeno, né? Aí o que acontece? Independente do que, por isso que eu digo, independente do usar, tem que ter o teu foco no caso que tu quer resolver e minimizar esse tempo. Aí tem técnicas que tu pode usar. Por exemplo, tu poderia usar uma Leanception, né, onde tu vai fazer um canvas do teu produto, onde tu vai definir personas, objetivos de negócio, o que tu quer atingir, vai fazer a tua matriz SWOT, vai ver teus pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né, é uma bela técnica, onde tu vai reunir todo mundo que tu precisa para fazer a concepção daquela tua ideia e todo mundo junto, né? Todo mundo junto, eu digo pessoas de negócio, pessoas de desenvolvimento, testadores, user experience, seja lá quem for. Todas as pessoas necessárias para desenvolver aquele produto vão se reunir numa sala, né? E durante uma semana elas vão trabalhar em cima da concepção da ideia e vão ser com o MVP dali, já com funcionalidades, né, pré-determinadas e o escopo também já pré-determinado, inclusive de infraestrutura para fazer aquilo acontecer. Tá? Isso é uma forma de tu fazer que hoje em dia dá muito resultado, que muitas empresas adotam, né? Fazer uma Leanception. Mas independente disso, eu continuo dizendo, tem que ter o foco no teu programa, porque isso é um exemplo de uma Leanception, né? Talvez para alguma empresa funcione e para outras não. Aí que vem a ideia, tu tem que tentar saber o que para ti, né? Para ti eu digo, para o teu contexto, para o cenário faz sentido, né? Quanto para muitas vezes, cara, eu não tenho tempo de ficar uma semana pensando nisso. Eu tenho que fazer coisas para ontem. Beleza, então, tudo bem. Então tu tem que parar e dizer, cara, o que eu consigo fazer em 2 dias para colocar no ar para testar? O que eu consigo fazer? O mínimo, né? O mínimo não precisa ser nada, automatizar nada. Tu tem que conseguir entregar aquilo para o teu usuário final e ele te dá um feedback. É isso, né? Tem que ter essa ideia. Aí é por isso que eu digo, tem que pensar nisso, né? O que eu vou conseguir fazer? Aí pode ser adequado para tua ideia. Tu vai dizer, cara, minha funcionalidade principal é, vou pegar um exemplo aqui, é que nem da Amazon, comprar com um clique, entendeu? Cara, eu vou clicar ali, comprar num clique, o cara vai estar logado, já vai cair no carrinho dele, se ele já tem um cartão pré-cadastrado, eu já vou fazer a compra.
entendeu? E tu vai começar a olhar, cara, quanto isso aqui tá me gerando? Aí tu tem que ter tua métrica, né? É importante também ter isso. Quando tu começa a colher o feedback, tu ter as métricas, né? Não existe agilidade sem saber o status que tu tá, né? Para onde tu quer chegar, tá? Porque eu digo isso, porque se tu não medir, como é que tu vai saber se tu tá melhorando, se tu tá fazendo correto, Claro. né? Por isso métricas são muito importantes nesse contexto também, entendeu? Perfeito. Acho que parte do que tu falou tem muita conexão com inovação também, né? Ou seja, cara, se a gente quer testar determinada solução, a gente precisa, obviamente, fazer isso rápido, né? A gente quer, digamos, desenvolver isso de forma que a gente consiga falhar rápido, aprender rápido, refinar a solução e conseguir fazer um novo teste. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa seguir aquela lógica do MVP, né? Que está dentro do vocabulário startupeiro e de Sim. inovação. Cara, eu preciso entender o problema e como é que minimamente eu vou buscar resolver isso. Né? Porque no momento que eu Isso. começo a inserir cargas de complexidade no meu desenvolvimento, talvez eu não consiga ter agilidade e talvez eu não consiga fazer a validação da melhor forma, porque daqui a pouco o cara vai, né, olhar para uma solução que talvez seja complexa demais e que não resolva o problema da forma como deveria. É exatamente isso que tu falou, é muito pertinente, porque, né, quando a gente começa a aumentar o tamanho do nosso escopo, quanto maior o nosso escopo, maior a complexidade. Quanto maior a Claro. complexidade, mais chances de falhas tu tem, né? Quando a gente diminui o escopo, a gente consegue ter duas coisas, né? Ter o valor agregado, né? Ter o foco. Eu falei duas coisas, né? Vai ter mais coisa. Ó. Ter o valor agregado, ter o foco e também ter qualidade, que é muito importante, né? Porque não adianta eu gerar algo, colocar para o meu usuário final e ele não conseguir utilizar. Como é que tu vai validar se ele não está utilizando? A única coisa que tu vai conseguir é validar que ele não gostou, que é o que ele não conseguiu utilizar. Então, né, na agilidade tem que ter essa parte da qualidade, né? E quanto menor o escopo, facilita isso, né? E também quanto menos coisas, né, tu coloca disponível para o usuário, fica mais amigável para ele. Né? É diferente tu inserir coisas aos poucos, implementando, né, de acordo com a necessidade, né, do que tu empurrar um monte de coisa que o cara pensava, o que eu preciso? Daqui a pouco ele olha, cara, eu não sei o que eu preciso, entendeu? Tu não tá centrado, né? É isso que eu digo. Então, quando a agilidade vem muito disso, né? Tu colocar pequenos pacotes e testando pequenas coisas, colhendo feedback e acertando e ajustando no meio do caminho, né? Legal. E a gente tinha comentado antes que a agilidade tem bastante a ver com filosofia, né? Obviamente que o pessoal utiliza uma série de metodologias, que tu já citou várias, citou algumas ferramentas, mas quando a gente quer desenvolver o mindset dentro de um contexto organizacional, a gente está falando que precisa desenvolver uma cultura de agilidade, né? Como é que uma empresa poderia começar a desenvolver uma cultura de agilidade? Beleza. Aí que vem a complexidade, né? Que nem a gente falou, cada empresa, cada time tem a sua cultura, né? Sua forma de agir, sua forma de pensar, sua forma de tomar decisão, sua forma de trabalhar, né? A partir daí, eu vejo que tem duas formas, tá? Uma forma, a primeira que geralmente corre mais rápido, é um top-down, né? Vem da diretoria, desce para baixo, né? E, enfim, temos agilidade, né? Temos Uhum. agilidade porque tem um top-down, tipo assim, agora eles falou que a gente tem que trabalhar com Scrum. Ponto. Mas talvez tu nem esteja fazendo Scrum, né? Porque o Scrum, por exemplo, né? Eu cito o Scrum porque o Scrum é o mais adotado, porque ele se adapta muito bem, né, em ambientes complexos. Porque ele tem várias definições, né? Principalmente de papéis e responsabilidades, então se aplica bem. Mas o Scrum é uma coisa imutável, né? Porque, por exemplo, se tu não tem o teu papel de Product Owner, né? Se não tem alguém exercendo essa função, tu não tá fazendo Scrum. Assim como se tu não tem Scrum Master, tu não tá fazendo Scrum. Não adianta Uhum. ter um gerente de projetos denominado Scrum Master que não faz Scrum, entendeu? E assim, Uhum. mesma coisa com o PO e com o time de desenvolvimento, né? Então, por isso que eu digo, daí muitas pessoas dizem, estamos fazendo Scrum. Não, o Scrum, enfim, tem as suas definições, né, de como aplicar. Então, o primeiro seria um top-down, onde a empresa banca,
Banca no sentido, tem que ter investimento. Se tu não fizer a capacitação das pessoas, de todo mundo, né, a tua chance de ter uma falha vai ser gigantesca. Porque as pessoas não vão entender. Porque o primeiro passo vem do mindset, né? A gente mudar o nosso mindset, onde a gente está acostumado a fazer de um jeito, e a gente vai ter que fazer de um jeito diferente, né? O primeiro passo já está aí. Tu tem que ter essa transformação de tomar do teu jeito. Aí tu já está fazendo uma coisa nova, né? Dentro do teu ambiente, tu está inovando. Então, esse é o primeiro passo, né? Colocar essa cultura para dentro. Para tu colocar a cultura para dentro, tem que fazer o quê? Tem que ter propaganda, tem que ter disseminação, né? Tem que ter colaboração. Então, realmente, precisa ter engajamento, precisa trazer pessoas de fora, né? Para ajudar a disseminar, para fazer entendimento. Então, realmente, tu vai ter um custo, né? Tanto monetário quanto mental para fazer isso, tá? Independente. E essa é uma forma, seria um top-down. O outro jeito que eu vejo é a gente começar aos poucos, né? Por exemplo, quero mudar a cultura. Tu pega o teu projeto, talvez aquele que tu tenha mais problema. Eu digo que ele tenha mais problema porque aquilo ali, todo mundo tem que conhecer, aquilo ali tem problema. Né? Tá, beleza, então vamos ajustar aquele problema. Aí a agilidade vem muito preço. A gente pega aquele ali como se fosse um piloto. Vê se aquilo ali vai fazer um sentido para nossa realidade. E trata aquela equipe formada como a equipe de agilidade piloto. E a partir daí tu começa a fazer tudo aquilo que a gente já vem mencionando, né? Tem um problema. Beleza, tem um time que não está performando. Né? Aí a gente aplica algumas técnicas de agilidade, né? Ou whatever que seja, e faz o tempo de validação dele. Né? A partir que a gente tem a validação, a gente tem a métrica, a gente consegue daí disseminar para os outros e mostrar, cara, funciona, vale a pena, entendeu? Daí a gente começa a mudar a forma de pensar das pessoas. Eu vejo que o caminho seria mais ou menos por aí. Legal. E tu entende que ao passo que a empresa começa a adotar esses métodos ágeis e vai desenvolvendo um nível de maturidade, ela começa a mudar a forma como ela trabalha com métodos ágeis, desenvolvendo de repente uma metodologia própria que é fundamentada em N metodologias, frameworks e ferramentas? Exatamente isso, com certeza. Porque cada empresa, né, cada pessoa, né, tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, não significa que, porque, por exemplo, na empresa do Sérgio, o Scrum deu certo, que na empresa do Fábio vai dar certo. Porque são pessoas diferentes, elas pensam diferentes, né, diferentes formas. Então, muitas empresas acabam, né, bolando a sua forma de ser ágil, né, o que é perfeitamente normal e é correto. Por quê? Porque para a empresa está dando resultado. Né? E tem que pensar no resultado, eu não digo de valor, tá? Obviamente de valor, né? Que empresas estão aí para no fim a gente ver o lucro. Mas eu digo que empresa feliz é empresa que tem um colaborador feliz, né? Colaborador feliz é empresa feliz. Né? Por isso que eu digo, se os colaboradores estão felizes da forma que eles estão trabalhando, tá todo mundo empenhado e gerando resultado, essa é a agilidade da empresa. Né? Então, pode ser uma mistura, né, de todas as metodologias e frameworks, enfim, né, que para eles dê certo. Legal. E para fechar assim, esse nosso papo, queria te pedir para nos dar um exemplo de uso de métodos ágeis, de repente falar sobre algum projeto aí que tu tocou, se for possível, né? Ou trazer algum outro exemplo aí, para que quem está nos assistindo possa entender, cara, métodos ágeis começa aqui, vai me ajudar dessa forma e no final a gente vai ter esse tipo de entregável. Maravilha. Eu estava atuando, né, num time de uma grande empresa do cenário nacional, né, de uma empresa de varejo, que eu estava atuando no time interno, no time de desenvolvimento interno. Qual que era a função do time? A função do time, né, ele foi criado com a ideia de dar mais agilidade para os novos desenvolvedores, né, ou para o time de desenvolvimento da empresa. O que isso significa? Significa que antes, né, para quando entrava alguém, né, dentro da empresa, demorava quase, tá, em torno que a gente fez a métrica 15 dias para fazer o primeiro commit no código, né? E aí envolvia N séries, né? N séries que tinha que cadastrar a pessoa no sistema, solicitar o acesso, pegar a aprovação, conhecer, achar o repositório do time, tinha um monte de passo ali, né? Até efetivamente
o desenvolvedor que tu contratou, ele começar a trabalhar efetivamente. Imagina 15 dias. 15 dias é muito tempo, acontece muita coisa em 15 dias, né? Então, a gente montou um time onde a gente trabalhava com Scrum. Qual que era a nossa premissa? A gente vai diminuir esse tempo e de onboarding, né? A gente chama tempo de onboarding do colaborador em um dia, né? Ou seja, cara, no segundo dia esse cara tem que conseguir comitar, né? Tem que conseguir entrar no repositório e fazer o upload e gerar o packagezinho para liberar. Né, essa é a nossa premissa. Cara, o cara tem que conseguir fazer isso. Obviamente é uma funcionalidade pequena, né, uma correção, mas enfim, ele tem que conseguir fazer isso. Né? Para isso a gente começou, então a gente fechou um time, né, onde tinha um PO, eu de Scrum Master, um líder técnico, né, que fazia parte da equipe de desenvolvimento e outros 3 desenvolvedores. Tá. Os nossos clientes, eles eram clientes internos e a gente começou a levantar as dores deles. Cara, quais são as dores que vocês mais têm? Né? A dor que mais surgiu foi, cara, para solicitar um acesso, né? A gente solicita na ferramenta, tem um SLA de 3 dias, depois de 3 dias vai a aprovação, até chegar já demorou muito tempo, porque tem que colher a aprovação ainda. Então a gente pensou, beleza. Então a gente bolou um sisteminha interno, onde ali a gente separava os times, né, já por squads, e a gente começava a ver os acessos, né, que o usuário novo ia precisar para trabalhar naquele time. Né, a gente começou a separar por squads, dentro de squads a gente vai estar squads trabalhando com qual produto, quais acessos essas pessoas dessa squad precisam. Né, a gente começou a fazer isso de forma automática. Aí, por exemplo, o que acontece? Quando o Sérgio foi contratado para ser desenvolvedor, quando ele entrava, o que eu chegava? Só chegava no sistema, beleza, Sérgio, já tinha todo o cadastro dele, né? Vinculava a tua matrícula, né, no sistema e tu já tinha todos os acessos que tu precisava para desenvolver, já tinha acesso aos repositórios, as fontes que tu precisava, né? Então isso deu muita agilidade. Isso foi uma forma que a gente fez, né? Isso é só uma pequena parte, tem N coisas que acontecia no meio, mas o nosso primeiro ideal era diminuir esse tempo de onboarding dele, né? Porque o cara saiu de 15 dias para passar para um dia, foi muito ganho para toda a empresa, né? Esse primeiro projeto a gente demorou em torno de um mês, tá? Né? A gente trabalhava com sprints de 15 dias, né? 15 dias a gente fazia todo o processo realmente do Scrum, né? Desde a parte de planejamento de sprint, as dailies, tem que ter retrospectiva e review. Né? Também, uma vez por semana, a gente trabalhava com o refinamento, né, das demandas que entraram na próxima sprint. Isso deu muita agilidade, né? Muita agilidade, quer dizer, deu muito gasto, inclusive para todo mundo que já, antes não funcionava, agora está funcionando, né? O Scrum, para dar tração, ele é muito bom. Né? Cara, eu quero gerar tração em alguma coisa. Né? O Scrum é um framework muito bom para isso. Né? Porque tu consegue selecionar os itens que vão gerar mais valor, tu vai agregar mais valor na frente num escopo fechado, entendeu? Então o Scrum consegue te dar uma atração muito boa, né, nos produtos. Por exemplo, um Kanban para um produto mais legado, né, onde tu não vai ter tanta alteração nele, já caminha para ser algo mais interessante, né, onde as pessoas vão puxando a demanda que vai surgindo, né, do que no Scrum, né. Então, esse foi um projeto bem interessante, bem bom. A gente conseguiu agregar muito valor em muito pouco tempo. Né? Por exemplo, a pessoa já tinha ali, por exemplo, precisa acessar meu dashboard para ver meu trabalho. Já tinha uma pessoa que clicava no link e já abria todo o dashboard dela, né, de trabalho. Clicava no outro link e já abria toda a parte de monitoria. Né? Para desenvolvedor, tem monitoristas são muito importantes para eles validar. Então, ele já, por exemplo, quando ele, por exemplo, tinha pedido acesso a 1000 coisas, a monitoria, a dashboards, a sistemas, repositórios, a gente já tinha tudo ali na ferramenta. Né? E a gente usou o Scrum para dar essa atração que a gente estava precisando. Legal, muito bacana esse exemplo, e acho que tu também trouxe novamente a questão de, a empresa vai começando a adquirir um nível de maturidade maior, já consegue definir, cara, vou usar essa metodologia para resolver esse problema, mas para o outro problema que eu tenho, essa metodologia não serve, então eu vou precisar usar uma outra, ou ainda assim combinar partes de duas metodologias diferentes para conseguir avançar da melhor forma possível, né? Exatamente. Tem que pensar que nem eu digo isso, mas o principal é a gente pensar que sem as pessoas, né?
Sem as pessoas engajadas, isso não seria possível. Por isso que eu digo, é muito importante dar essa parte da autonomia das pessoas colaborarem. Né? Ainda mais a pessoa que está ali trabalhando com tecnologia, as pessoas gostam de ver tecnologias novas e querem experimentar, né? E querem atualizar, elas querem ser atualizadas. Então, a agilidade vem muito para isso. Isso é muito bom. Legal. E embora a agilidade esteja muito conectada com o desenvolvimento de projetos da área tecnológica, né? Os métodos ágeis podem ser utilizados para resolver qualquer problema de negócio, certo? Com certeza, certamente. Hoje a gente já vê muito forte, né, o famoso RH ágil, né? Tem bastante para fazer contratações, né, de formas mais certas e também com mais eficiência, né? Tem que sempre procurar, esse pensamento é muito bom, né? Ser eficiente e eficaz, né? Que é complicado. Uma coisa é fazer uma coisa bem feita, outra coisa é ser eficaz, né? Eficaz é que vai gerar resultado. Então a gente tem que unir os dois. Também tem marketing, também vem usado bastante isso. E também se tu vai pegar chão de fábrica, né? A gente sempre volta no modelo Lean lá da Toyota, quando eles tinham o Kanban deles. É basicamente o que acontece, né? Quando eles tinham um problema, eles paravam a esteira de produção deles. Cara, deu problema aqui, a gente tem que ver o que está acontecendo com o problema, porque se esse problema continuar, pode o resto que está vindo atrás dar problema. Então eles paravam naquele momento, analisavam, solucionavam e depois voltavam a produzir de novo, né? Isso vem do modelo Toyota que a gente, né, ficou mais à tona agora para o mundo, ainda mais para a parte de desenvolvimento de software a partir dos anos 2000, né? Então é aplicável em qualquer canto, né? Em qualquer parte tu consegue aplicar e fazer isso. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho o meu Kanban, onde eu utilizo para fazer as minhas tarefas, o meu gerenciamento, entendeu? Então, dá para aplicar sim, só ter um pouquinho de vontade. Na pós-graduação, pegando exemplo, né, eu tinha um professor que pensava, professor, onde tu aplica, né, essas coisas aqui que tu tá me contando? Ele aplicava, por exemplo, na casa dele, na geladeira dele. Né? Ele fala, cara, eu colocava um post-it no último suco da minha geladeira. Porque eu sabia quando bater aqui, né? Não era no último, no penúltimo. Eu sabia que eu estou acabando, que eu preciso comprar. Eu digo, cara, o cara usava Kanban na geladeira, entendeu? Eu digo, meu Deus do céu. Porque essa pergunta é muito boa, né? Onde tu consegue usar isso? Eu digo, cara, depois que o cara me deu o exemplo da geladeira, eu digo, meu Deus do céu, né? Tem muita gente que coloca também no saquinho, né? No fundo do pote, um post-it, né? Então, tipo assim, é aplicável, é só uma questão de organização. Cara, show de bola, muito bom poder te escutar falando sobre esse tema. Acho que agregou muito, assim, quem está começando a conhecer o tema certamente vai aprender muito, né? Ou aprendeu muito nos escutando agora, então queria realmente te agradecer, foi um prazer bater esse papo contigo e queria te deixar livre aí também para fazer uma fala final, de repente deixar teus contatos aí para quem quiser acessar o Fábio Chioca. Maravilha, vamos lá. O meu contato pode procurar no LinkedIn, Fábio Choca, né? Estou lá. O que eu queria dizer, quem é interessado, né, é um entusiasta, ou quer se interessar, quer começar, pode procurar no Google, tem muita comunidade, no LinkedIn tem muita comunidade, né? Tu vai no Simpla também tem muito curso, tem muita palestra de graça. Né, a agilidade vem crescendo bastante nesse contexto, então a comunidade está cada dia crescendo mais. Então pode procurar essas comunidades e também, se puder, eu vou recomendar aqui, ó, uma leiturinha, tem uma leitura boa, né, para quem está querendo, que tem questões do dia a dia, né, do dia a dia, tipo assim, vai dando experiências de projetos que foram fazendo e vai dando experiência, tipo assim, fiz uma retro, por que eu fiz essa retrospectiva dessa forma, por que a plane correu dessa forma, que é o Sprint a Sprint, ó, este aqui do Paulo Caroli é muito bom. Tá, 5 livrinhos. Esse aqui, ó, do Sprint do Google, muito bom também. Depois tem o Lean Inception, do Paulo Caroli. Esse aqui para MVP é fantástico. Eu acho que melhor que esse não tem, né? Depois tem um que é somente forma digital, consegue comprar na Amazon, que é do Alisson Vale, que é a Fórmula da Eficácia, né? Esses, assim, falando para início, eu quero entender, ver um pouco mais como eu posso aplicar e ter uma visão do dia a dia muito bom. E por fim, mais importante, né, não adianta, né, best-seller, o Mindset da Carol Dweck, é, é, é um dos melhores que tem, porque não adianta tu
tu querer fazer uma coisa nova e não mudar teu pensamento, né? Então tem que ser uma união disso tudo. Com certeza, acho que excelentes dicas aí. Acho que quem quer iniciar vai estar muito bem servido aí com essa bibliografia recomendada. Cara, mais uma vez, obrigado aí, né? Para quem quiser saber mais também sobre a Escola de Inovação, aproveitar o momento para fazer um jabá aqui, dá um Google lá, escoladeinovação.org. Valeu, muito obrigado, até a próxima.